Graça e paz, discípulo de Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo essa reflexão em família aqui da Ceia da Vila. E hoje a convidada especial aqui dessa semana é a Suzana. Oi, Tudo gente. bem, Su? Tudo bem. Tá à vontade? Tô. Tranquila? Claro. Colocar o vídeo assim pra internet e tal, só é maravilhoso mesmo quando a gente consegue estar Deixei falando de de ser coisa que a tímida, gente né? gosta, né? A graça veio e Libertou a timidez. foi. Tá bom. Sim. Assim tá sensacional. E a gente hoje vai falar sobre um tema importante, e eu acho que também, além de ser um tema espiritualmente muito importante, é também um tema importante para o dia a dia da gente aí, porque tem a ver com a realidade, em especial, de países como o nosso. A gente tem aí um país onde, em especial nesse momento, a gente tem um endividamento muito grande, em função das crises econômicas que a gente tem vivido, um endividamento muito grande das pessoas. E a lição vem falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos na lição de número 11 e essa lição trata da dívida, que é uma decisão diária. Não ter dívida é uma decisão diária, ou ter dívida também pode ser uma decisão diária. Verdade. E eu queria começar perguntando para você, Su, quais são as principais causas assim que as pessoas se endividam, o motivo pelo qual elas são levadas a se endividar? Eu, como não sou grande entendedora desse assunto, assim, não trabalho com isso nem nada, trabalho pouco, né? No judiciário, muitas vezes a gente faz execução de imóveis, as pessoas compram imóveis que não conseguem pagar. A lição traz algumas, e aí a gente no judiciário a gente rescinde contratos, as pessoas às vezes têm que pagar multas e coisas que até pioram a própria situação, o que já era ruim. Então você trabalha, na verdade, naquela última ponta mais triste para um lado e feliz para o outro. Não é como evitar a dívida, mas é ver o que é que ela causa nas famílias. Assustador. É assustador, é terrível. Nossa. E a lição traz algumas coisas interessantes a respeito disso, né? Ela traz uma reflexão sobre Filipenses 3, 18 e 19. Eu vou ler aqui porque é um verso interessante, a gente gosta. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Viver pelo seu próprio orgulho, viver pelo seu próprio interesse, sem pensar no reino, sem pensar nas pessoas, sem pensar muitas vezes até na família, né? Eu quero fazer e eu faço. E a gente tem na lição exemplos disso, e eu destaco de Esaú, que chegou lá, queria comer, talvez já estivesse com tanta fome assim, e falou para o irmão que queria um prato de lentilha. A gente tem isso em Gênesis 25, 31 a 34. Ele falou, tá, você me dá a primogenitura e eu vou te dar o prato de lentilha. O que é que eu vou fazer com isso se eu vou morrer se eu não comer? O que era, para quem está ouvindo a gente, talvez não conheça essa palavra, não esteja familiarizado, o que era a primogenitura naquela época? Era um direito espiritual, era um direito que tinha a ver com propriedade da família, era um direito de ser o chefe da família. Então, ele não ia ser só o chefe porque ele ia herdar a maior parte do dinheiro ou dos bens da família, ele também ia ser um chefe espiritual, aquele dotado do espírito que ia conduzir a família no caminho de Deus, né? E a gente tem que lembrar que essa família era uma família especial, dessa família viria Cristo, o Messias. Então, eram muitos privilégios que envolviam, né? E o nome primogenitura talvez tenha a ver com a palavra primogênito, né, que é do irmão mais velho. Quem normalmente Sim. assumiria esse papel de primogenitura era o irmão mais velho da família. Seria Esaú. E ele, conhecedor de todos esses privilégios e direitos, ele simplesmente vendeu por um prato de lentilha. E a lição também traz a história de Cristo, que passou por algo não igual, mas semelhante. Ele também é o primogênito de Deus, né? Em Mateus capítulo 4, 3 a 10, Satanás fala assim, olha, isso tudo aqui vai ser seu se você me adorar. E ao contrário, isso depois de passar 40 dias sem comer. Ao contrário de Esaú, não, ele tinha uma convicção, ele vivia por um propósito. Cristo sabia o que estava fazendo. Não era o seu próprio ventre, não era o seu próprio egoísmo, não era aquilo que estava no momento. Ele sabia por que ele estava ali, sabe? E essa é uma coisa que pra gente às vezes falta, né? A gente não sabe para que a gente existe, a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente não sabe qual é o propósito da nossa família e quais são as intenções dela. A gente acaba fazendo aquilo que vem na nossa cabeça, sendo egoísta e prejudicando às vezes quem está ao nosso lado. Nossa, Sô, eu achei sensacional essa ponto de vista que você trouxe, inclusive com o versículo de Filipenses, né? Porque você traz, ele fala que alguns são inimigos da cruz porque tem como seu estômago o seu próprio Deus, fazem do seu estômago o seu próprio Deus, ou seja, as suas próprias necessidades, as suas próprias vontades, seus próprios desejos, como sendo aquilo que pauta a sua vida, né? Sim. Aí você trouxe o Esaú como sendo um exemplo daquele que tem como seu estômago o seu próprio Deus,
E o Cristo que abre mão de várias coisas que talvez o inimigo tenha oferecido para ele no deserto, porque ele olhou para frente e viu que o sacrifício que ele faria beneficiaria uma multidão de pessoas. Ou seja, ele não pensou em si mesmo, não mas duvidou de abriu. Deus também, da provisão de Deus. Ele não duvidou de quem o Pai era. Ele poderia ter olhado para aqui, eu quero hoje. Se ele quisesse hoje, assim, olha, ele está me prometendo hoje, porque ele usurpou, e é dele, por usurpação. E eu quero hoje isso que eu estou vendo. Eu não quero sofrer, eu não quero passar por perrengue, não. Ele sabia quem Deus era, ele sabia que no futuro tudo aquilo seria restaurado, o usurpador seria derrotado. Então, ele tinha convicção do futuro, estava em comunhão com Deus, Esaú não, estava em comunhão consigo mesmo, né, com sua própria vontade. Então, a primeira causa, talvez resumindo, do endividamento na vida das pessoas é quando a gente faz do nosso próprio interesse o nosso Deus. E age por impulso. Existem outras causas que nos levam ao endividamento? A lição traz a importância de a gente não pegar empréstimo. Daí tomar cuidado com cartão de crédito, tomar cuidado com empréstimos. Ela até, em Provérbios 22, verso 7, fala que quem empresta vira o senhor daquele que toma emprestado, né? A gente vira escravo. Então, em algumas situações, isso se torna um problema. Você paga o valor mínimo do cheque especial e você paga juros enormes, e isso vai criar um problema muito grande. E aí, ela também traz assim, não é que você nunca tem que tomar empréstimo. Você tem um apartamento, uma casa, um carro para comprar, pode ser necessário, mas conhecendo a situação da sua família, o que você pode pagar, né? Não agindo por impulso, mas realmente agindo por aquilo que é necessário. Nossa, mas eu achei sensacional o que você falou agora, Su, porque esse ponto de vista da escravidão, né? Porque ele fala assim, que quem toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou, certo? Sim. E o problema é que, naturalmente, todos nós nos tornamos escravos de alguma coisa ao longo da vida. Sim. E é uma escolha nossa, de quem que nós vamos ser escravos. A gente pode escolher ser escravo do reino de Deus, do mestre, um escravo voluntário de Jesus, sabendo que o nosso Senhor é um Senhor amoroso, ou a gente pode se tornar escravo do sistema econômico, escravo de dívidas, da nossa própria vontade, daquilo que a gente fez uma dívida e agora, eu tenho que abrir mão de tudo para trabalhar para pagar a dívida. Ou seja, eu me tornei escravo e abri mão daquilo que é mais importante para Deus na minha vida, que é o meu tempo, né? Também. Entendi. E quais seriam os principais princípios aí para que a gente possa viver dentro do nosso orçamento? A lição traz para a gente, é importante a gente buscar a provisão em Deus, né? 1 Coríntios 10, 13. Eu vou até ler aqui. Fala o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. A questão do endividamento, dessa compra compulsiva, tem pessoas que têm problema, é patologia para alguns, né? Então você tem que ter sabedoria também para buscar ajuda, ou com pessoas mais experientes, ou com a família, ou mesmo com profissionais habilitados para isso. Mas a gente também precisa colocar isso na mão de Deus, porque como toda fraqueza, a gente tem que entender que a gente tem que entregar a Deus. E principalmente confiar. Nesse mesmo contexto, a lição traz a importância da gente confiar no reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente quer fugir da nossa realidade, viver na realidade do outro. Minha situação financeira não é essa, mas eu quero viver de acordo com esse grupo. Então aí eu me endivido porque eu quero manter um padrão que não seria meu inicialmente. Né? Isso aí a gente não entender a nossa identidade, saber que a gente é em Deus, né? Porque se a gente quer se igualar ao outro sem poder, isso já tem um problema muito sério. Né? E tem outras problemáticas aqui, né? A gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente ganha. Então, até a lição também destaca Romanos 13, 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Para quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Às vezes, se a gente se endivida com a coisa que não é o mais importante, a gente acaba criando essa escravidão que a gente estava conversando antes. Né? E a gente não consegue se focar no que realmente importa na vida. A gente cria, assim, problemas emocionais, nervosismo e problemas físicos decorrentes de problemas emocionais. A gente não consegue viver realmente o que Deus quer que a gente viva.
E aí você falou isso, me veio à mente uma pergunta, assim, porque, por exemplo, a gente fala assim de viver de acordo com a renda que a gente tem. De repente, eu posso viver com a renda que eu tenho, vamos supor, com R$1.000 por mês, e vamos supor que na minha vida eu venha crescendo, me desenvolvendo, e no outro ano eu ganho 2, no outro 3, no outro 4, daqui a pouco eu estou com 20, 25. A gente não pode talvez confundir essa perspectiva de viver de acordo com a renda, porque quanto mais eu ganho também, mais eu quero de repente usufruir disso e fazer de novo meu estômago, meu Deus. Como que a gente pode separar isso entre viver de acordo com a nossa renda e saber a partir de quando eu estou sendo irresponsável e não repartir aquilo que Deus me deu? Eu acho que começa pelo princípio de que a gente tem que ter confiança em Deus e comunhão com Ele, porque não tem como a gente chegar aqui e colocar uma regra, você só precisa disso para viver, né? Essa é uma questão que vai ser sempre pessoal, de acordo com a sua comunhão com Deus e com a vida que você vai levar, lógico. E até com o background, com a vida que você teve, com a família que você teve, coisas assim também influenciam, né? Mas Paulo, em 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, ele traz uma reflexão interessante para a gente. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então a lição também destaca essa necessidade, a gente vê em piedade e contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse verso é um verso forte, né? Mas ele traz para mim, pelo menos, uma necessidade da gente parar, buscar em Deus, entender primeiro. Nas primeiras lições a gente viu que de Deus é todas as coisas. Não são 10%, não são 15% que você queira dar. Tudo é de Deus. E a partir dessa perspectiva e confiando que Ele nos sustenta, planejar, contando que o Espírito Santo vai também te guiar nisso e a sua família nisso, né? Não tem como eu planejar para você. Essa é uma coisa que a gente vai ter que estudar, pegar os princípios e sentar e planejar. Para mim não tem receita de bolo. Legal, eu achei bastante interessante isso que você falou agora, e uma das coisas que a gente tinha conversado aqui ao preparar esse material, né, para poder compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente aí, era sobre como que a gente consegue viver uma vida, ao invés de endividar-se, né, devido a problemas que a gente tem de fazer do nosso próprio estômago o nosso Deus, como que a gente consegue viver uma vida garantindo o que a gente precisa para o nosso sustento, poupando e ao mesmo tempo investindo no reino de Deus. Uma vez que a gente está conversando com pessoas que são discípulos de Jesus, pessoas que estão buscando a Deus e pessoas que querem viver para o reino de Deus. Então, como que eu posso poupar e investir no reino de Deus, garantindo também o meu sustento em relação ao que está por vir aí? Esse último verso que a gente leu de 1 Timóteo 6 mostra para mim a importância de você saber qual a sua necessidade. Sabe, qual a necessidade? O que vai ser para o seu sustento aqui? A lição até acrescenta a moradia, né? Ele fala aqui da vestimenta e do que comer. E aí a lição acrescenta moradia também. Mas qual a necessidade realmente que você tem? Preciso disso, né, por exemplo? Exato. Fazer sempre essa reflexão, eu preciso disso, o que é necessário para viver. E a partir daí entender que é importante poupar também. Porque ao poupar, você até exercita essa questão do domínio próprio. Eu não preciso comprar isso, então eu vou guardar. E uma terceira coisa no meio desse planejamento é entender que a gente precisa entender que tudo é de Deus. Então, desde já, planejar o que a minha família vai destinar para o reino. Para que outras pessoas conheçam esse amor que me salvou. Outras pessoas queiram viver assim, repartindo e dividindo. Perfeito. Né? A lição traz, se aconselhe com pessoas, estude, planeje, se esforce, mas mais do que tudo é entender que nós somos mordomos, né? A lição trata sobre isso. E é Deus quem faz, né? É Deus quem faz. Perfeito. Eu agradeço demais você, Su, por ter compartilhado com a gente essas palavras aí, ter preparado esse estudo tão especial. Foi muito bom, foi bom também ter a sua companhia com a gente aqui. Lembrando sempre, você pode fazer uma escolha de quem você quer ser escravo. Você quer ser escravo de Jesus
ou quer ser escravo das suas dívidas, da sua própria vontade. Que Deus te abençoe, que você possa pensar nisso durante essa semana, e na próxima semana a gente está junto de novo aí para falar um pouquinho mais em família sobre o reino de Deus. Que Deus abençoe. Amém.